Vamos lá, ó, mais um exercício. Isso é legal. Dá pra fazer com arame, até mesmo com arame, uma corda. Acho que uma corda dá. Pode-se atravessar uma barra de gelo usando-se o arame com um peso adequado, experiência de Tyndall, conforme a figura, sem que a barra fique dividida em duas partes. Qual a explicação para tal fato? A explicação vai ser o seguinte. Vou tentar fazer aqui, ó, tá? Vou cortar essa barra ao meio. Vocês vão brisar, vai ser legal aí, ó. Aqui tá ao meio. E isso aqui é o arame, ó. O arame. Não, na verdade vamos supor que aqui, ó, é a parte de cima da barra. E aqui tá o arame. Logo embaixo, vamos colocar, eu estou tentando analisar como é que eu vou colocar uma vista assim, ó. Vamos supor que aqui é um pedaço bem enorme da barra e aqui é um pedaço enorme do fio, tá? Verde, mas eu coloquei o contorno mesmo, ó. Esse aqui é o olhado de perspectiva de lado. O fio está em contato aqui com a barra de gelo, ó. Então tá aqui, ó. A barra de gelo está embaixo e o fio está em cima. Quando o fio está em cima e tem essas duas bolinhas está puxando esse fio vermelho que eu desenhei muito legal aqui para baixo. Se ele está puxando esse fio aqui, ó, bolinha de bolinha. Quando essas duas bolinhas puxa esse fio para baixo, na hora que ele está puxando para baixo, é feito aqui, ó, em amarelo, uma pressão maior do que na parte de cima, porque está em contato. Quando essas duas bolinhas fazem peso para baixo, elas pressionam a parte de baixo do fio contra o gelo. Quando ele pressiona a parte de baixo do fio em contato com a parte de cima desse gelo, ele aumenta a pressão. Consequentemente, ele diminui o ponto de fusão. Ou seja, naquela parte que fez a pressão, a água ela vai congelar a uma temperatura menor. Então, naquela parte logo abaixo, como fez muita pressão, ela vai entrar em fusão numa temperatura menor. Então vamos supor, ali se a barra era 0 graus, fez uma maior pressão, a pressão aumentou, aí o ponto de fusão da água passa para menos 5. Então aquilo que em 0 era gelo, em menos 5 vai se tornar água, porque ela diminuiu o ponto de fusão. Tá certo? Então ela vai entrar em fusão, vai descongelar numa temperatura menor. Tá certo? Na hora que ela está descendo, a parte de cima do fio, porque nós temos a parte de baixo do fio e a parte de cima do fio. Então, essa parte de cima do fio, quando ela está entrando no gelo, a parte de cima do fio não faz pressão nenhuma sobre o gelo que está abaixo, porque ele está sendo pressionado para baixo. Então, na hora que ele passa para a parte de baixo, a parte de cima do fio não causa pressão nenhuma, fazendo com que a pressão acima do arame
volte ao que era anteriormente. Ou seja, a água vai voltar a congelar a 0 graus Celsius. Então aquilo que era água em cima já volta a congelar. Sacaram? Então na hora que você pressiona para baixo, você aumenta a temperatura e diminui o ponto de fusão. Tá certo? Abaixa o ponto de fusão. Tá certo? Então pressionou para baixo, embaixo o ponto de fusão desce, fazendo com que a água entre em estado líquido mesmo em 0 graus Celsius. Quando você começa a baixar o arame, a parte de baixo do arame que está pressionando está descongelando a água. Porém, a parte de cima do arame lá em roxo, ele não causa pressão nenhuma sobre ela, fazendo com que volte ao estado normal o ponto de fusão da água, que é a 0. Então ele congela novamente. Fazendo isso até o final, você traspassa toda a barra de gelo sem sequer dividir ela ao meio. Mas isso é um processo bem minúsculo que a gente não consegue às vezes perceber a olho, mas acontece. Se você pegar uma barra de gelo e começar a fazer assim para lá e para cá nela, você consegue passar nela, mas você tem que fazer força para baixo. Você passa ela todinha, descongelando ela e congelando ao mesmo tempo, certo? Espero que tenha entendido. Se não entender, me fala aí que a gente vê o que faz. Falou!